Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu estendo as boas-vindas também aos inimigos desse canal. Vamos refutar o quarto argumento do jovem pastor Eleazar, dando conta de que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 não pode ser o Antíoco Epifânio. O argumento é o seguinte: a visão se refere ao tempo do fim, diz ele. Logo após, ele emite mais um checkmate. Vamos analisar, então, o verso sobre o qual ele faz mais esta afirmação, que ele julga ser irrefutável. É aqui no verso 17 de Daniel, capítulo 8. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Eu elaborei algumas questões, algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao pastor jovem, pastor Eleazar. Mas antes de fazer estas perguntas, eu quero traçar ou desenhar para vocês aquilo que eu considero ser, segundo a palavra de Deus, o contexto histórico, espacial, temporal de Daniel. Diante da perspectiva alvissareira de que o cativeiro de Israel em Babilônia deveria se encerrar dentro dos próximos 19 ou 18 anos, quando os 70 anos preditos pelo profeta Jeremias se completassem, Daniel é terrivelmente impactado pelas visões que ele recebeu e relatou aqui no capítulo 8, dando conta de que, mesmo depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, seu povo, povo de Israel, seria mais uma vez objeto de um rigoroso juízo divino, cujas consequências alcançariam uma dimensão tal que se revelariam ser mais agravantes e danosas do que propriamente os anos de cativeiro babilônico. Seu povo seria mais uma vez perseguido, oprimido, privado da prática de sua própria religião, obrigado a adorar um Deus pagão. Muitos, inclusive, perderiam a própria vida. Seriam obrigados a adorar um Deus pagão no próprio recinto sagrado do santuário. A cidade de Jerusalém seria novamente agredida. Seu santuário terrivelmente profanado e de forma inédita, como nunca fora dantes. Daniel ficou tão afetado com a gravidade das chocantes revelações que recebeu em visão, relatada aqui no capítulo 8, que além de muito medo, lhe faltaram forças para ficar em pé diante do anjo Gabriel.
O anjo Gabriel sabia que Daniel precisava entender toda a extensão da visão para que recobrasse a força física, a coragem, o ânimo e a fé em Deus. E mais que isso, que ele, Daniel, ficasse ciente de que todos aqueles males vislumbrados na visão relatada no capítulo 8, que seriam perpetrados pelo chifre pequeno, teriam um tempo de duração pré-determinado, relativamente curto, e que chegariam a um fim quando, pela intervenção divina, o chifre pequeno devesse ser eliminado, morto. Como diz o próprio texto bíblico, aqui no verso 25, no seu coração ele se engrandecerá, por sua astúcia farás prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então, esse era o contexto no qual Daniel estava. Já num processo que culminaria com o fim do cativeiro babilônico. Ele já vivia nos tempos do governo Medo-Persa, quando ele recebe a visão do capítulo 8 do seu próprio livro. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente chegar a algumas conclusões em relação a essa questão do tempo do fim. Antes eu quero dizer para vocês o seguinte: a Igreja Adventista afirma em sua teologia que o tempo do fim se iniciou em 1798, quando um papa foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. É bom que se diga isso, tá? Além da gente ter revisitado aqui o contexto em que Daniel estava, é bom que a gente diga isso. Para a teologia adventista, o tempo do fim se iniciou em 1798, tá? Mas vamos a algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao jovem pastor Eleazar. Essas perguntas precisam, evidentemente, de uma resposta que esteja fundamentada na palavra de Deus, para que a gente possa determinar um sentido que esteja em harmonia com o texto bíblico como um todo e a explicação do anjo Gabriel. Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer: qual é a palavra hebraica utilizada para fim aqui no versículo 17? Olha, o próprio Daniel relata o anjo se aproximando dele com a intenção de explicar a visão do capítulo 8. Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Qual é a palavra utilizada para fim aqui no verso 17? A palavra é ketz. Ketz. Bom, nós já dissemos, não custa nada repetir, que a palavra fim, no hebraico, ela tem cerca de 12 traduções, 12. Existem 12 palavras para determinar o que é fim na língua hebraica antiga. 12 palavras. E a palavra para fim aqui no verso 17 é ketz. Consultando o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, a página 1362, deixa eu mostrar para vocês aqui o dicionário. É um dicionário pequeno. Consultando esse dicionário aqui, de teologia do Antigo Testamento, eu descobri que a palavra ketz, que é uma das palavras traduzidas por fim, essa palavra ela é usada num contexto de juízo, de julgamento ou punição. É quando Deus dá um ketz, é quando Deus dá um fim à rebeldia. Então é preciso dizer isso, que a palavra aqui do verso 17 para fim é ketz, certo? Essa é a primeira pergunta que eu já respondi. A segunda pergunta que eu faria é: quando e em que contexto a palavra ketz é usada? Já respondi. Num contexto de juízo divino, de julgamento, de punição. É nesse contexto
que a palavra ketz é usada. Mas espera lá. O que está contido aqui na visão do capítulo 8 de Daniel, então, é um juízo de Deus sobre seu povo, sua cidade e seu santuário? Sim. Olha o que dizem os seguintes versículos. Primeiro, verso 12 do capítulo 8. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Por causa das transgressões, a cidade, o povo, os sacerdotes, o santuário, foi entregue para ser pisoteado e profanado da forma como foi. Por causa das transgressões de quem mesmo? Do próprio povo de Israel. Olha só um outro versículo que fala disso. É o verso 23, aqui na Nova Almeida atualizada. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Quando as transgressões tiverem chegado ao máximo, transgressões de quem? Contra quem? Transgressões do povo de Israel, contra o próprio Deus de Israel. Quando as transgressões tiverem chegado ao máximo, ou seja, quando elas alcançarem um limite determinado pelo próprio Deus, aí sim surgiria, como diz o texto, um rei cruel e mestre em intrigas, um Meler. Então, eu estou explicando para vocês aqui, tentando detalhar o contexto em que Daniel estava e que propiciou a explicação do anjo para a visão que ele recebeu, com aquelas revelações chocantes. Bom, outra pergunta que eu faço. A que fato... Deixa eu tirar o meu bichaninho daqui. Olha aqui quem está aqui fazendo visita para mim. Querendo estudar a Bíblia também. Gato esperto esse aqui. Terceira pergunta que eu faria ao jovem pastor Eleazar. A que fato a palavra fim, aqui no verso 17, ketz, no hebraico, está se referindo? Tempo do fim. Mas tempo do fim do que exatamente? Vamos ler o verso 13? Olha aqui, o verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando? Veja que a pergunta, ela é uma pergunta que está o quê? Nos remetendo para a questão do tempo de duração de algo. Então, olha, até quando vai durar a visão do que mesmo? Do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora. Essa transgressão desoladora aqui já não era mais a transgressão do povo de Israel, mas a transgressão produzida pelo chifre pequeno. Até quando, de novo a pergunta nos remetendo para a questão do tempo, até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Até quando? Então, a palavra ketz, de tempo, da expressão tempo do fim, ela está relacionada a esses eventos aqui. Porque a pergunta que vai ensejar a resposta do versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, a pergunta está, ela deixa claro a que fatos o fim, o tempo do fim está relacionado. Essa pergunta não deixa dúvidas para isso. A quarta pergunta que eu faria para o jovem pastor Eleazar, acerca do tempo do fim. A afirmação do anjo de que a visão revela o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha, agora a expressão é outra. Tempo da ira, por se referir ao tempo determinado do fim, estaria indicando um juízo de Deus sobre o seu povo e santuário? Já falei sobre isso. A questão aqui do capítulo 8 é que Deus, ao decretar permitir que o chifre pequeno perpetrasse males contra o santuário, o povo e a cidade, com isso estaria o quê? Determinando um juízo sobre o seu próprio povo.
tempo da ira. Ira de quem? Do próprio Deus, sobre o seu povo, por conta da rebeldia, da insistente e provocante rebeldia do povo contra Deus. E aí aparece, no final do versículo 18, uma outra palavra, aliás, versículo 19, uma outra palavra para fim, que nós já comentamos sobre ela. E disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E aí a palavra fim aqui já não é ketz mais, é aharit. Ou seja, aharit é um fim que não alcançou a sua culminação, o seu final, o seu termo. É um fim que está em processo. É um fim que está próximo do fim de algo. Estão entendendo? Então veja, essa é a pergunta que eu faço. Essa visão, ela significa, ela caracteriza um juízo de Deus sobre o seu povo? Sim. Já mostrei isso para vocês aqui. O verso 12 e o verso 23 deixam isso claro. Foi por causa das transgressões do povo, que alcançou um limite máximo, né, que Deus decretou permitir as profanações contra o santuário, o povo e a cidade. Quinta pergunta que eu faria ao jovem Eleazar. A expressão tempo determinado do fim teria o mesmo sentido da expressão fim dos dias? Onde é que está essa expressão fim dos dias aqui em Daniel? Aqui, no último capítulo, no último versículo. Daniel 12, 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Olha, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Interessante é que a palavra para fim, aqui no versículo 13, siga o seu caminho até o fim, é ketz. Siga seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber sua herança. Interessante que Daniel, embora não tivesse culpa alguma do que estava acontecendo com o povo, ele estava imerso nesse contexto de juízo. Ele sofreu por conta disso. Quando ele recebe a visão, é impactado pela visão de que, mesmo depois do fim do cativeiro babilônico, seu povo, o santuário e a cidade sofreriam mais uma vez por conta da perseguição e opressão de um poder ímpio, inimigo do povo. Ele está imerso. Ele já entra nesse contexto de juízo, de julgamento, mesmo sem ter culpa alguma. Aí Deus diz: você descansará, Daniel, ou seja, você vai morrer, né? E ao fim dos dias, ou seja, isso aqui é uma referência, é uma expressão do fim da história, quando Jesus voltar, e ao fim dos dias se levantará, ou seja, ressuscitará para receber a sua herança. E aqui a expressão fim dos dias é leketz yamem, fim dos dias. Então a quinta pergunta que eu faço para o jovem pastor Eleazar é: a expressão tempo determinado do fim, aqui do versículo 19, até mesmo a do versículo 17, tempo do fim, teria o mesmo sentido da expressão fim dos dias? Bom, nós sabemos, eu acabei de dizer no início do vídeo, que para a teologia adventista, o tempo do fim se iniciou em 1798. Então veja, para a teologia adventista, sim, tempo do fim tem a ver com o fim dos dias ou fim dos tempos. Tem a ver com o fim dos dias e fim dos tempos. É interessante isso aqui, não é? É interessante isso. Vamos para a sexta pergunta que eu faria ao jovem pastor Eleazar. Teria importância saber que a palavra determinado, tempo determinado do fim, tem sinônimos tais como estabelecido, delineado, estipulado, fixado, deliberado, decretado. Tem alguma importância saber disso? Que a palavra tempo determinado do fim
Tem todos esses sinônimos aqui? Se sim, se tem importância, que tempo seria esse que foi determinado e que foi mencionado aqui pelo anjo Gabriel? Que tempo seria esse? Que tempo? Bom, o primeiro tempo mencionado é o tempo de duração daquelas profanações contra o povo, a cidade e o templo, 2.300 tardes e manhãs. Esta é uma expressão simbólica, profética simbólica. E os outros tempos mencionados aqui em Daniel estão aqui no capítulo 12, no verso 7, que diz: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui no verso 11, 1.290 dias. Aqui no verso 13, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. São esses os tempos que foram determinados. São esses os tempos determinados, dentro do qual, ou dentro dos quais, a profanação duraria e o povo sentiria as suas consequências. Não é só a questão da profanação direta. Olha, a profanação durou tantos dias. Não. As consequências seriam sentidas pelo povo até 1.335 dias. Esse é o tempo que foi determinado. Alguém poderia replicar e dizer, não, mas tem um outro tempo que foi determinado, que está lá no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a sua santa cidade. E para o templo também, né? Isso aqui é um outro tempo que foi determinado. Esse tempo de 70 setes, que é o que diz o original hebraico, 70 setes, né? É um tempo simbólico também. Simbólico. Ele não pode ser considerado da forma como a igreja faz, contabilizado, literalmente. Esse tempo aqui, ele foi expressado em termos do jubileu. Aquela festividade judaica que comemorava, né, a remissão da servidão, das dívidas e dos pecados. Então, esse tempo, ele não deve ser, tipo assim, calculado como faz a igreja adventista, né? Uma semana tem 7 dias, um dia em profecia é um ano, então aqui são 490 anos. Não. Esse tempo aqui é um tempo que ele tem relação com as profanações? Tem sim. Ele tem relação com o juízo de Deus? Tem sim. Mas ele tem relação também com o fim das profanações, porque as 70 semanas diz que, olha, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão. Transgressão de quem? Primeiro do povo de Israel, a rebeldia do povo de Israel, para dar fim aos pecados do povo de Israel, para expiar a iniquidade do povo de Israel, para trazer a justiça eterna ao povo de Israel, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Veja que esse tempo específico, ele tem relação com o povo, com a cidade, com o templo. É um contexto histórico, espacial, territorial, geográfico. Então tem importância, sim, saber que a questão do tempo foi determinada, separada, delineada, estipulada, fixada, deliberada, decretada pelo próprio Deus. Tem importância, sim. A 7ª pergunta que eu faria para o pastor Eleazar. Se a interpretação adventista quanto à expressão tempo do fim está correta, e qual é a interpretação adventista? Não, o tempo do fim se iniciou em 1798. Por se tratar de fatos relativos ao fim dos dias. Por que o anjo Gabriel começa a explicar os fatos revelados pela visão a partir da Média Pérsia e Grécia, reinos que alcançaram apogeu entre o 5º e o 3º séculos antes de Cristo? Olha,
o anjo, para explicar a visão que se referia ao tempo do fim, começa explicando a visão a partir de quais reinos? Média Pérsia, Grécia, que depois seria dividida em 4 dinastias, de onde da dinastia Seleucida surgiria um chifre pequeno, um rei cruel e mestre em intrigas. Essa visão se refere ao tempo do fim para a Igreja Adventista, tempo do fim é 1798. Por que o anjo começa explicando a visão a partir de Média Pérsia e Grécia, as 4 dinastias que surgiram depois da morte de Alexandre, representado pelo o chifre grande do bode, que foi quebrado? Por que ele começa aqui, num contexto histórico, a partir do 5º século antes do próprio Cristo? Por quê? Eu gostaria muito que a Igreja Adventista me dissesse isso. Aí surge uma outra pergunta. Poderia a expressão tempo do fim, por estar relacionada às ações do chifre pequeno, assumir também um sentido tipológico? Olha, chifre pequeno é uma expressão tipológica. E tempo do fim poderia assumir essa função tipológica também? Ou seja, ela se cumpre dentro de um tempo e território, do ponto de vista espaço-geográfico, né? Histórico-temporal. Ela se cumpre, ela tem um cumprimento histórico e também teria um cumprimento tipológico. Poderia, então, a expressão tempo do fim assumir essa dupla função, digamos assim, de ser também um tempo tipológico? Poderia ou não poderia? Bom, a igreja vai ter que aceitar essa hipótese como possível. A igreja vai ter que aceitar essa hipótese como possível. Vou explicar para vocês por quê que ela vai ter que aceitar essa hipótese como possível. Porque ela mesma diz que o que está predito aqui no capítulo 8 se cumpriu primeiro no ano 70, quando o templo foi destruído. Mas depois vai dizer que o tempo do fim se iniciou em 1798. Então, a Igreja Adventista tem que assumir essa dupla função da expressão tempo do fim. Além de ter um sentido profético histórico, ela também assume um sentido tipológico, porque ela se aplica a um tempo posterior ao ano 70 da nossa era. Uma dupla função histórica tipológica, né? Nona pergunta que eu faria ao pastor jovem Eliazar. Se a teologia adventista não concorda com esta dupla função da expressão tempo do fim, como explicaria a mescla de acontecimentos futuros com acontecimentos passados do capítulo 12 de Daniel, que trata do tempo do fim? Aqui no capítulo 12, que traz como subtítulo o tempo do fim, a gente vê Daniel recebendo as revelações do anjo sobre acontecimentos que se darão por ocasião da volta de Jesus. Olha, naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ele diz antes: haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. O verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Veja, isso aqui se cumprirá por ocasião da volta de Jesus. Se cumprirá por ocasião da volta de Jesus. Então, Daniel está tratando de acontecimentos futuros relativos ao fim dos tempos. Mas também, aqui no capítulo 12, ele fala, olha, verso 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado. Quando é que isso aconteceu? Atrás. Lá no capítulo 8 está profetizado que isso iria acontecer. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida.
haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Então, Daniel, aqui no capítulo 12, ele faz uma mescla de acontecimentos futuros com acontecimentos passados. No caso dele, seriam acontecimentos futuros, né? Da perspectiva de Daniel, seria acontecimentos futuros. Mas da nossa perspectiva, Daniel está tratando de acontecimentos futuros e acontecimentos passados. Da nossa perspectiva é assim. Então, se a Igreja Adventista não concorda que a expressão tempo do fim tem esta dupla função, né? Apontar para um fato histórico que aconteceu num determinado tempo da história, num determinado lugar, num determinado local específico, e também se aplica a acontecimentos futuros que ocorrerão imediatamente antes da volta de Jesus, então ela tem que desconsiderar uma série de postulados que ela mesma sustenta e mantém. Portanto, como se vê, né, por tudo que foi dito aqui, não se pode atribuir uma única função histórico-profética à expressão tempo do fim, pois a figura do chifre pequeno também possui uma identidade tipológica representada pelo chifre pequeno do capítulo 7 e pela besta do Apocalipse. É interessante isso aqui, né? O chifre pequeno do capítulo 8, ele possui uma identidade histórica. Ele existiu no tempo e no espaço. Ele existiu. Mas o chifre pequeno do capítulo 8, apesar de possuir uma identidade histórica, ele também é tipo, ele possui uma identidade tipológica. Ele é tipo do chifre pequeno do capítulo 7, que aponta para o anticristo do fim dos dias, a besta do Apocalipse. Vocês estão entendendo a dupla função do chifre pequeno? Será que a gente teria uma pista de que Jesus concordaria com tudo isso que a gente falou aqui? Será que a gente teria uma pista? Porque vocês vão ver lá na frente, com os demais argumentos emitidos pelo pastor Eleazar, que os acontecimentos preditos em Daniel capítulo 8 aconteceram no ano 70 da nossa era, quando da destruição do templo, do santuário, lá na cidade de Jerusalém. Agora, deixa eu ler só mais um texto. Eu sei que esse vídeo ficou longo demais, né? Eu não tinha a intenção de que ele ficasse longo assim, mas o argumento emitido pelo jovem pastor exigiu isso de nós, porque ele deu mais um checkmate, né? João 10, 22 diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Verso 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então Jesus, ele prestigiou a festa da dedicação em Jerusalém com a sua presença. Passeava. Jesus passeava no templo. Olha que interessante isso aqui, essa expressão, né? Jesus passeando no templo por ocasião da festa da dedicação. Essa é a única menção ao Hanukkah. Hanukkah é a festa da dedicação. O que se comemorava no Hanukkah, na festa da dedicação citada aqui no Evangelho de João, que foi prestigiada pela presença santa de Jesus, que passeava no templo por ocasião dessa festa. O que se comemorava? Eu pergunto a você, ô jovem pastor Eleazar, o que se comemorava? Se comemorava a libertação do povo de Israel da opressão causada por Antíoco Epifânio contra a cidade, o povo e o templo, o santuário. O Hanukkah foi uma festa inserida no calendário judaico para comemorar a libertação da opressão produzida pelo chifre pequeno, que todos os historiadores do povo judeu afirmam ter sido, do ponto de vista histórico, temporal,
primariamente Antíoco IV Epifânio. Era isso que se comemorava. Então vocês querem esconder debaixo do tapete da história tudo que Antíoco fez contra a cidade, o povo e o santuário? É isso que vocês querem fazer? Continuem fazendo. Continue fazendo. A decepção que vocês terão num futuro próximo não tarda. Não tarda. Bom, é evidente que o pastor vai trabalhar essa questão por outros aspectos nos demais argumentos. Eu vou ficando por aqui, rogando uma bênção de Deus, especialmente sobre você que assistiu esse vídeo com ódio no seu coração. Que o Espírito Santo fale poderosamente com você. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.